Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bendito seja o nosso Deus Altíssimo, que nos concedeu o seu Filho amado, aquele do qual nós depositamos a confiança e glorificamos o seu nome dia após dia. Graças nós te damos, Senhor, que nos concedeu o seu Filho amado, a fim de que todo nele deposita confiança, não pereça, mas tenha vida, e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, aquele grande dia que se aproxima depressa, aquele que faz justiça sobre toda a terra, que se opõe a todos os arrogantes e concede graça aos humildes, aqueles que perseveram pela condução do seu espírito reto, inabalável, espírito daqueles que perseveram dia após dia, espírito de ousadia e não de covardia, de intrepidez, poder e equilíbrio, orando sempre uns pelos outros, a fim de serem fortalecidos na sua graça, na sua força e no seu poder. Dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Os ímpios perecerão, os ímpios serão varridos da face da terra. Porque houve um tempo, segundo a sua imparcialidade, aonde ele permitiu, e a palavra diz que iriam até vencer aqueles que perseveram por um tempo. Mas então é chegado o tempo da ira e da indignação, aonde a palavra diz que compete àqueles que perseveram segundo o seu espírito continuar combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós, destruindo toda a força do mal, destruindo tudo aquilo que vem para desencaminhar o povo, escravizar naquilo que não procede de Deus, todos aqueles que colocam fundamentos mentirosos, todos aqueles que seguem o profano e procuram desencaminhar uma multidão. O Senhor os vence pelo sopro da sua boca, dia após dia. Ele ri com desprezo dos que se exaltam a si mesmos, dos arrogantes, dos cobiçosos, dos presunçosos, porque a terra é daqueles que se humilham diante dele e que seguem segundo a condução do seu espírito. Mas aqueles que se opõem à sua verdade não prevalecerão, serão banidos da face da terra, porque dele é a ira e a vingança, e ele não tosqueneja, ele não dormita, ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove, ele tudo opera e executa segundo o seu efetuar e segundo o seu querer. E não há um mísero dos cacos que possam contender com ele e dizer: por que fazes assim? Quem és tu, mero barro,
para querer instruir aquele que antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa impedir e escapar das minhas mãos. Quem és tu? Aonde estava tu quando eu ainda estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as muitas águas? E assim, em mais um dia, o Senhor está a fazer os seus grandes feitos sobre toda a terra. O que me resta é continuar a assombrar este povo com feitos maravilhosos. Ele está a sacudir a terra como uma barraca com as suas estacas que não podem assegurar. A terra é o escabelo dos seus pés, e ele sopra nos quatro cantos do mundo. Está a estremecer a terra. A terra ficará cambaleante como um tonto que não se pode parar em pé. Assim nos diz o Senhor, e assim Ele está a proceder, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e as promessas que Ele faz, aquilo que Ele diz, há de se cumprir, e não há ninguém que possa impedir. Eis que virá destruição repentina e ruína para vós que se opõem à minha verdade. Mas para aqueles que em mim depositam a confiança, nenhum de vós se perderá, porque eu tenho cuidado de vós, eu tenho olhado para vós. Embora vós não compreendeis o meu agir e efetuar, eu sou para convosco aqueles que permanecem os pequeninos sobre a terra. Mas para os grandes e arrogantes, grande é a vossa queda e ruína. Eu, o Senhor, assim farei.